dia, boa tarde, boa noite. Hoje, mais uma dica bem prática, né? Eu vou criar aqui uma workflow para poder fazer uma verificação se uma pasta existe e se ela não existir, ela cria, tá? Esse aqui foi um exercício que nós fizemos hoje. Ele precisa verificar se existe uma pasta com o ano atual e se dentro dessa pasta com o ano, ele existe a pasta com o mês, tá? Então, o objetivo é verificar. Hoje é dia 1 de fevereiro de 2023. Então, ele precisa verificar se dentro do caminho existe a pasta 2023 e se dentro da pasta 2023 existe a pasta 02, que é de fevereiro. Se não existir, ele vai ter que criar. Então, vamos lá. O caminho de destino vai ser isso daqui, tá? C dois pontos barra teste. Eu tenho uma pastinha que já existe. Vamos imaginar que essa pastinha ela viria através de um AST. Então eu vou ter que consultar no início do meu robô se essa pastinha ela existe e se contém a 2023 e a 02. Vamos começar aqui. Vou começar fazendo um assign, um múltiplo assign, porque quem são as variáveis que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar com a variável caminho, que é a que contém o caminho que eu vou verificar. Vou trabalhar com uma variável que vai armazenar o meu mês, outra que vai armazenar o ano. Então vamos lá. Ctrl K, str path, tá? Que é onde vai receber o meu caminho. Isso aqui no projeto que nós fizemos ele recebe uma variável do asset. Nesse caso eu vou colocar um hardcode, mas é uma variável que viria de um asset, tá? Eu vou colocar o barra no final para não ter que ficar concatenando. Agora eu vou criar Ctrl K, str year, que é para poder armazenar o ano, tá? Então vamos colocar aqui, ó, system.datetime.now.year.toString. Beleza? Aí eu vou pegar o ano atual, converter ele em texto e armazenar na minha variável. Tá? Eu estou colocando str aqui porque é uma string que eu estou criando. O Ctrl K ele já cria a variável para a gente automática, tá? Já vem aqui e já cria automática. E por padrão ele já cria como string. Tá? Então não estou precisando mudar o formato da variável. Agora vamos criar aqui do month. Vamos ver aqui em que deu str month. Vamos lá. System. Ponto datetime. Ponto now. Ponto month. Ponto toString. Beleza? Agora nós temos o path, temos a pasta ano e temos a pasta mês. Eu vou colocar um log aqui para verificar o valor dessas variáveis e vou explicar uma alteração que eu vou fazer nessa do mês, porque eu preciso dele sempre com 2 dígitos, tá? Então vou jogar um log message qualquer aqui só para poder ter um ponto de breakpoint. Então vamos rodar. Vamos lá. Ó, meu strpath, beleza, ele já estava com o hardcode mesmo, né? Então ele vai ter que ser o mesmo valor. Depois eu tenho o meu strYear e tenho o meu strMonth. Só que ele veio com apenas um dígito. Eu queria que ele fosse 02. E como que eu posso fazer para trabalhar com o 02? Existe uma função que chama padLeft ou padRight, né? O padLeft ele vai preencher para você à esquerda com um caractere que você vai definir a quantidade de caracteres que você precisa. E à direita a mesma coisa, só que para a direita, tá? Em termos práticos, como que funciona? padLeft. De quantos dígitos eu preciso? Eu preciso de um mês com 2 dígitos. Então eu preciso que essa minha variável strmonth
tenha 2 dígitos. Eu vou colocar 2 dígitos. Tá, e se ela tiver menos de 2 dígitos? Qual é o caractere que eu vou colocar para que seja preenchido até que ele fique com 2 dígitos? Nesse meu caso, eu quero que ele preencha para mim com o 0, né? Ou seja, ele precisa ter 2 dígitos com um 0 à esquerda. Então, eu vou colocar o C# para ele poder identificar que o caractere que eu quero é um char 0, para ele poder preencher para mim com o 02, tá? Vou jogar um outro exemplo aqui só para poder explicar. Agora eu quero que o meu strmonf ele tenha 5 dígitos e que preencha para mim à esquerda com a letra A. Ou seja, ele vai ter 5 dígitos. O que faltar para completar 5 dígitos no strmonf, ele vai preencher a esquerda com a letra A. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, essa função do padLeft ela serve para preencher à esquerda a quantidade de caracteres que você precisa. Tá? Então, eu vou acrescentar esse padLeft lá na minha variável do mês para poder ter o meu mês como 02. Tá? Porque esse é o padrão do projeto que eu estou fazendo. Eu quero que ele tenha um mês com 2 dígitos e não com um. Tá? Ponto. Padleft, quantos dígitos eu quero? 2. E o que eu quero que preencha? Eu quero que preencha para mim o caractere 0. Tá? Então, agora a minha variável do mês, ela vai vir com o 0, 2 ou 12. Vai vir sempre com 2 dígitos. Tá? Então, esse aqui é o padrãozinho. Eu montei essas variáveis porque eu vou fazer a verificaçãozinha numa sequência e vou transformar ela no workflow para a gente poder fazer a passagem através de argumentos. Tá? Então, vou criar uma sequência nova aqui. Essa minha sequência aqui, eu vou colocar o nome dela de verifica. Verifica pasta. O próprio IPF ele tem uma função que chama folder exists. Ele te retorna um booleano. Tá? Então, vou mandar um Ctrl K aqui, bool result. Ou seja, se ela existir, ele retorna true. Se não existir, retorna false. E quem é o cara que eu vou colocar aqui? Tá? Aqui é a variável que eu vou criar para poder identificar o que está acontecendo. Eu vou colocar aqui como Ctrl K str folder para a gente fazer um exemplo aqui na sequência geral e depois a gente transformar ele em argumento. Tá? Então ele vai receber o folder que eu quero verificar, e aí é uma condicional bem simples. Vou jogar um if básico aqui. O que o meu if vai verificar? Ele vai analisar meu bool result. Só que o que acontece? Eu só vou criar a pasta se ele não existir. Então eu tenho que negar. Porque se a minha folder ela existir, o meu bool result ele é true. E se ele for true, ele entra aqui. Mas eu quero que ele entre aqui se ele for falso. Aí eu tenho dois modos. Eu posso negar e entrar aqui, ou eu posso deixar ele como true e trabalhar aqui embaixo. Eu não gosto de trabalhar no else, eu gosto de trabalhar sempre no then. Tá? Então, eu costumo negar nesse começo aqui. Então, não existe. Eu vou colocar aqui uma outra funçãozinha que existe no UiPath que chama create folder. Ele vai criar para mim a pasta que não existe. E qual a pasta que ele vai criar para mim? Exatamente a minha str folder. Tá? Então, muito simples, muito prático. Depois eu vou transformar em workflow para mostrar um jeito que dá para reutilizar ele várias vezes no código, fica bem simples. Vamos alimentar a nossa str folder aqui antes de passar. Eu vou colocar um assign aqui, mas daqui a pouco a gente vai trabalhar ele como argumento, que é para ter o reuso do código, né? Aqui ele vai receber o strpath, que é o caminho que eu quero que ele verifique, junto com a pasta que eu quero que ele verifique. Primeiro, a pasta ano deve existir. Depois, a pasta mês. Então, primeiro a gente vai verificar a pasta ano. Ó, teste aqui não tem nada. Então, vamos rodar para ver o que ele vai fazer. Pronto, ele criou a pastinha. Agora vamos pedir para ele verificar se existe também a pastinha chamada mês, né? Que é strmonth.
Então, coloquei um concatenador aqui de um concatenador, coloquei o separador de pastinha e pedi para ele verificar o mês. Vamos fazer o mesmo procedimento. Aqui na teste só tem a 2023, não tem a 02. Vamos rodar aqui a 02. Vou jogar ele para o lado aqui agora. Pronto, criou para a gente a 02, fez com, cumpriu a missão que a gente passou para ele, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou deletar esse cara aqui que ele virou um breakpoint. Isso aqui vai virar para mim uma workflow. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou transformar esse cara aqui. Eu quero que ele vire um argumento para mim. Vai ser um argumento de entrada. E ele vai deixar de existir como variável. Não quero que ele seja variável mais. Então, aqui vai ser um argumento de entrada, tá? Por que que eu criei ele como argumento já? Porque, tem que alterar lá embaixo também, né? Porque eu vou transformar essa minha sequence numa workflow. E se eu já criar ele como argumento aqui, ela já cria automaticamente lá fora para mim, tá? Ó, botão direito, seleciona a workflow que eu quero, né? Extract as workflow. Vou colocar com o nome de verifica a pasta mesmo. E vamos deixar ele converter para mim a minha workflow. Já converteu. Vamos voltar lá para o main. Tá vendo? Ó? Ele converteu aqui a minha workflow e já criou para mim aqui o meu argumento. Tá vendo? Já criou o argumento aqui e aqui ele está falando o valor que vai receber. Nesse caso não é o enfolder porque eu não quero o enfolder. Eu vou explicar o que eu vou fazer aqui. Aqui eu tenho duas etapas. Eu tenho primeiro a verificação do ano e eu tenho depois a verificação do mês. Como o objetivo é criar o workflow para que ela possa ser usada em qualquer parte ali do código, nesse caso eu vou pedir para ele fazer a verificação primeiro se existe a pasta do ano. Então a minha primeira verificação vai ser baseada na pasta do ano. Então vai ser aqui strpf mais strYear, ou seja, ele vai verificar para mim se eu tenho a mensagem do ano. E depois eu quero que ele verifique para mim se existe também a pasta do mês. Vou fazer o mesmo procedimento lá. strmonth. Beleza? Assim eu posso colocar ele aqui no início do meu reframework para poder fazer a verificação nas pastas, na primeira execução, enfim, dá para usar em qualquer parte. No projeto que eu passei como exercício, essa etapa aqui era feita logo na inicialização, porque eles tinham que salvar as faturas que eram baixadas lá do site dentro do mês corrente. Só que para isso teria que verificar se existe a pasta, se não tivesse, teria que criar, enfim, teria que fazer exatamente isso daqui. Isso aqui foi um jeito bem simples que nós encontramos de criar. Tá? Então eu vou deletar aqui a pastinha 2023 e vou rodar novamente aqui para a gente ver ela sendo criada. Só que agora utilizando a questão dos argumentos. Do argumento, né? Que é só um argumento que a gente está usando. Então vamos lá. Ó, criou 2023 e já criou a pastinha de fevereiro. Tá? Então, com apenas um workflow, eu posso pedir para ele verificar e criar qualquer pasta que eu precise dentro do meu projeto. Beleza? É uma dica bem simples, é um dos vários modos de fazer esse tipo de automação, né? Mas é uma que foi muito prática que nós utilizamos e espero que ajude e colabore com algum projeto de vocês. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários que assim que possível eu respondo. Até mais, tchau, tchau.